Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 91. Estrondo. A lâmina da montanha pesada atingiu o chão. Embora Naruto Saito tenha retido parte de sua força, a força aterrorizante ainda abriu uma enorme cratera na terra. Terra e detritos voaram em todas as direções, e a explosão ecoou em seus ouvidos. No entanto, ninguém prestou atenção ao impacto do ataque de Naruto. Tsunade e Jiraiya encararam Naruto, cujo corpo inteiro estava envolto em uma névoa negra. Até o próprio Naruto ficou atônito. Segurando sua espada, ele olhou para si mesmo, abriu os braços e examinou os arredores. Era incrível. A névoa negra parecia atraída por ele, pairando apenas ao redor de seu corpo. Isso lhe dava uma aparência etérea, como se estivesse entrando e saindo da existência. Quando Naruto levantou o braço, parte da névoa não acompanhou seus movimentos e simplesmente se dissipou. A névoa negra estava constantemente se formando e desaparecendo. Naruto foi seu criador. Ele podia sentir claramente a armadura estava absorvendo seu chakra. O ponto de absorção ficava na nuca, onde a gola da armadura pressionava firmemente um ponto de acupuntura, atraindo seu chakra. No entanto, esse consumo de chakra foi tão mínimo que se tornou quase insignificante. A névoa que produziu não foi grande, e o consumo de chakra foi ainda mais lento do que a taxa natural de regeneração de chakra de Naruto. Então esse é o efeito da armadura do Guerreiro Negro, murmurou Naruto. Os guerreiros negros registrados na história sempre apareceram assim, disse Tsunade, olhando com espanto. Eles eram conhecidos como ceifadores da noite. Na escuridão total, os guerreiros negros conseguiam se misturar completamente às sombras, indistinguíveis da própria noite. Entendo, Naruto assentiu. Mas tem algo estranho. Tsunade franziu a testa. Um tesouro lendário como a armadura do Guerreiro Negro, herdada há 1000 anos, não deveria ser tão facilmente empunhada por um forasteiro. Você é um ninja, mas esta armadura foi projetada para samurais. Por que não? Naruto deu de ombros. Existe algum registro afirmando que não pode ser usado por um ninja? Não há registros que digam isso explicitamente, mas, teoricamente, não deveria ser possível. Tsunade balançou a cabeça. Talvez eu tenha um talento natural, disse Naruto casualmente. Na verdade, ele já havia formado uma teoria em sua mente. Mesmo que a armadura do Guerreiro Negro exigisse um samurai para ativar seus poderes, ele ainda poderia usá-la, pois já possuía as habilidades de um samurai. Naruto continuou experimentando, tentando controlar a armadura com seu chakra. A densa névoa negra que o envolvia se dissipou sob seu comando. Ele conseguiu até mesmo manipular o tamanho da armadura. Tinha certeza de que a armadura do Guerreiro Negro possuía outras habilidades únicas, já que muitos de seus selos gravados permaneciam inativos. Chega de brincadeira. Você realmente planeja viajar usando essa armadura? Perguntou Tsunade impaciente. Por que não? Naruto olhou para ela. Você não acha que chama muita atenção? A lenda dos guerreiros negros é bem conhecida. Qualquer ninja ou samurai experiente a reconheceria. Usar isso na Terra da Chuva vai lhe trazer muitos problemas. Vou só vestir uma roupa por cima, respondeu Naruto com indiferença, pegando o hobby que havia tirado antes e vestindo-o novamente. O longo manto negro ainda lhe servia bem, não parecendo muito apertado, apesar da armadura por baixo. Isso se devia ao design fino da armadura do Guerreiro Negro. Depois de prender a gola e puxar o capuz enorme sobre a cabeça, ele se virou e perguntou, está visível? Isso vai funcionar? Tsunade assentiu. De fato, nada parecia fora do lugar. Naruto então colocou um par de óculos escuros, escondendo seus olhos de duas cores. Quando estava prestes a pegar sua mochila, ele subitamente virou a cabeça para o norte com uma expressão severa. Alguém está vindo. A percepção aprimorada de Naruto permitiu que ele detectasse movimento a mais de 200 metros de distância. Tsunade lançou-lhe um olhar surpreso antes de também voltar seu olhar para o norte. Ela também sentiu, mas percebeu depois de Naruto. A pessoa se aproximava do local em alta velocidade. Escondam-se. Tsunade ordenou em voz baixa. Jiraiya agarrou o grande baú no chão, Naruto pegou sua mochila e espalhou armas, e os três pularam em direções diferentes, desaparecendo nos arredores. Momentos depois, o ninja que havia diminuído o passo chegou à árvore alta e cheia de cicatrizes. Sua expressão era extremamente vigilante enquanto examinava cuidadosamente a cratera à sua frente. Ele era um ninja de meia-idade, na faixa dos 40 anos, vestido com trajes ninja não padronizados, o que tornava difícil determinar sua lealdade. No entanto, escondido entre as árvores, Naruto pôde ver suas informações. O nome do ninja era Aino Jingmu, um Chunin de elite, devido à sua reputação. Ele pertencia à unidade de reconhecimento do posto avançado da fronteira noroeste da vila de Konoha. O ninja de Konoha. Esta área ainda estava dentro da Terra do Fogo. A fronteira entre fogo e chuva era notoriamente caótica, então Konoha havia estabelecido postos avançados ali e designado ninjas de patrulha. Aino Jingmu deve ter ouvido a forte explosão do ataque de Tsunade e correu de longe. Ora, se não é o Jingmu-san. Que coincidência. Jiraiya apareceu de repente ao lado da cratera, cumprimentando-o familiarmente. Aino Jingmu ficou surpreso, mas relaxou ao reconhecer Jiraiya, exalando um sorriso. Ah, é o Sr. Jiraiya. Ele é da vila? Tsunade apareceu atrás de Aino Jingmu, seu tom frio e distante. Aino Jingmu imediatamente se virou e a cumprimentou com profundo respeito. Unidade de reconhecimento, posto avançado noroeste. Aino Jingmu cumprimenta a Lady Tsunade. Ele era relaxado com Jiraiya, mas muito mais formal com Tsunade. Jiraiya era amigável e não tinha ar de superioridade, o que facilitava a interação com ele. Tsunade, por outro lado, era famosa por seu temperamento explosivo. A maioria dos ninjas de Konoha preferia evitá-la completamente. Então, enquanto Jiraiya reconheceu Aino Jingmu, Tsunade só o achou vagamente familiar. Está tudo bem agora, garoto. Pode sair. Depois de confirmar que era um aliado, Tsunade gritou. O tempo passou rápido. 2 dias depois,
Vilarejo de Konoha, escritório do Okage. Okage-sama, embora os inimigos que encontramos durante esta missão fossem de Sunagakure, a presença do clã Hyuga lá é bastante incomum. Especialmente Hyuga Kyogoku. Aquele Haruto Saito está desaparecido e há uma grande chance de ele já estar morto. Se não foi morto pelos ninjas de Sunagakure, então pelo clã Hyuga. 2 homens estavam sentados no escritório. Sarutobi Hiruzen, exalando autoridade, ouvia atentamente enquanto Uchiha Tokugawa relatava a missão. As forças Uchiha retornaram a Konoha naquela manhã e se reportaram a Tokugawa. Esse tipo de missão normalmente não exigiria que o chefe do clã Uchiha se apresentasse pessoalmente ao Okage. No entanto, como envolvia o clã Hyuga, Tokugawa viu uma oportunidade de intensificar a rivalidade entre eles. A missão falhou. A polícia classificou temporariamente Haruto Saito como desaparecido. Mas esse não é o problema. A verdadeira questão é porque o clã Hyuga estava lá. Hiruzen permaneceu em silêncio por um longo tempo com o rosto indecifrável. Finalmente bateu na mesa e disse, entendido. Tokugawa pode ir embora. Vou mandar a Anbu investigar isso. Sim, Okage-sama. Tokugawa fez uma reverência e saiu. Assim que a porta se fechou, Hiruzen virou-se para a janela e ordenou, invoquem Danzo. Pouco tempo depois, o enigmático Danzo apareceu. Tokugawa esteve aqui agora mesmo. Seus homens retornaram. Os olhos de Danzo se estreitaram. Eles acreditam que Haruto está morto. Danzo permaneceu inexpressivo. Ele já sabia que Haruto estava vivo. E agora as coisas estavam prestes a ficar mais complicadas. Capítulo 92. Tolo. Como Tsunade pôde ser tão tola? Rugiu Sarutobi Hiruzen com a voz rouca de fúria. Ele estava extremamente furioso, andando de um lado para o outro ansiosamente atrás da mesa, com a agitação evidente em cada movimento. Ele estava repreendendo Tsunade porque se importava com ela. Ela era sua discípula mais amada e pessoalmente treinada. Se algo acontecesse com ela, sua dor superaria a de qualquer outra pessoa. Danzo tirou a máscara e colocou-a casualmente sobre a mesa. Levantou a mão para massagear a têmpora. Danzo só fez isso quando surgiu um problema realmente monumental. Sensei, qual é exatamente o problema? Orochimaru hesitou antes de perguntar. Qual era a situação naquele momento? Sarutobi virou a cabeça em direção a Orochimaru, falando em ritmo acelerado. Como Tsunade e Jiraiya concordaram com o pedido de Haruto Saito? Conte-me tudo em detalhes. Naquela época tínhamos acabado de deixar a Terra da Chuva e estávamos viajando durante a noite. Ao amanhecer, entramos em um vale onde encontramos Haruto Saito. Ele nos contou que havia sido emboscado na noite anterior. Fomos até investigar o local da batalha, explicou Orochimaru rapidamente, com as sobrancelhas profundamente franzidas. Sua expressão raramente mudava, mas como se tratava de Tsunade e Jiraiya, ele não conseguia ficar indiferente. Tsunade devia 2 favores a Haruto Saito, de uma aposta anterior que perdeu. Ele usou um deles para pedir a Tsunade que o acompanhasse em uma missão. Jiraiya, preocupado com a segurança de Tsunade, decidiu ir também. Já tomei providências. Se eles não retornarem a Konoha em 7 dias, irei pessoalmente à Terra da Chuva para encontrá-los. Tsunade, aquela idiota. Aquela teimosa e idiota. Sarutobi Hiruzen estava praticamente fora de si de raiva, gritando mais uma vez. Como ela pôde concordar com uma coisa dessas? Maldita garota imprudente. Sensei, qual é exatamente o problema? Orochimaru também estava ficando ansioso. Sarutobi Hiruzen nunca havia reagido assim antes. Haruto Saito. A voz de Sarutobi Hiruzen estava rouca, carregada de ênfase. Haruto Saito é de Amegakure. Ele é suspeito. Ainda estamos investigando. Sua missão na Terra da Chuva foi designada especificamente para ele como um teste. Ele não é totalmente confiável. Seu pedido para que Tsunade o acompanhe pode muito bem ser uma armadilha. Assim que ela entrar na Terra da Chuva, Amegakure pode imediatamente atacá-la. Entendeu? Amegakure vai caçá-la. O próprio Anzo pode até agir. Mas isso, Orochimaru franziu a testa. Não é só uma especulação sua. Tsunade tem uma capacidade excepcional de julgar as pessoas. Entre nós 3, ela é a mais inteligente. Ela sempre foi quem formulou nossos planos de batalha em missões anteriores. Se ela não confiasse em Haruto Saito, jamais teria concordado com o pedido dele. Orochimaru não confiava muito em Haruto Saito. Ele simplesmente tinha fé em Tsunade. E se você estiver errado? Haruto Saito ainda está sob investigação, então não podemos chegar a uma conclusão definitiva. Mas o ato dele de levar Tsunade para a Terra da Chuva só reforça nossas suspeitas anteriores. Será mesmo apenas uma coincidência? O rosto de Sarutobi Hiruzen estava sombrio. Quanto mais pensava nisso, mais aterrorizado ficava. Se Haruto Saito fosse realmente um espião de Amegakure, então este era um plano elaborado e terrivelmente bem executado. Isso significava que ele havia planejado meticulosamente para este exato momento, trazer Tsunade para a Terra da Chuva. Orochimaru estreitou os olhos levemente enquanto observava Sarutobi Hiruzen. Alguma coisa estava errada. Se isso fosse pura especulação, Sarutobi Hiruzen não estaria reagindo tão severamente. Seu nível de ansiedade sugeria que ele sabia mais do que dizia. Ele governara Konoha por quase 20 anos e passará por inúmeras crises. Quanto mais velho ficava, mais sereno se tornava. Então por que estava perdendo a compostura agora? Sensei, há mais alguma coisa que o senhor não está nos contando? Perguntou Orochimaru friamente. Sarutobi Hiruzen não respondeu. Respirou fundo, cerrou os punhos e pressionou-os contra a mesa com um olhar penetrante e gélido. É assim Danzo, que massageava a têmpora, finalmente falou com um rosto impassível. Há muito tempo suspeitamos que Haruto Saito pudesse ser um espião. No entanto, dado seu talento extraordinário, executá-lo imediatamente seria um desperdício. Além disso, se pudéssemos confirmar seu status de espião, poderíamos transformá-lo em um agente duplo para manipular a Megakure. É por isso que não o eliminamos imediatamente. Orochimaru ouviu atentamente.
Então, elaboramos um teste. Sua missão na Terra da Chuva foi orquestrada somente por mim. Nem mesmo o clã Uchiha sabe dos detalhes. O clã Hyuga enviou assassinos para eliminá-lo, e eu permiti. Além disso, vazei deliberadamente informações sobre sua missão em Amegakure por meio de canais especiais. A expressão de Orochimaru mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram em choque, o horror passando por eles. Sim, Amegakure sabe que entrou na Terra da Chuva. Eles também sabem quem é o seu alvo. Sem dúvida, prepararam-se para sua chegada. Nosso plano original era simples. Se Amegakure enviou assassinos para eliminá-lo como um ninja rebelde, então ele era inocente. No entanto, se enviaram pessoas para protegê-lo e ajudar a afastar os assassinos do clã Hyuga, então ele era inegavelmente um espião. Mas agora, Tsunade e Jiraiya foram com ele. Amegakure também os descobrirá. Foi por isso que Sarutobi Hiruzen estava perdendo o controle. Por isso que ele estava à beira da histeria. Amegakure havia sido avisada da chegada de Haruto Saito. Eles sabiam qual era o alvo e já haviam preparado contramedidas. Seja para protegê-lo ou eliminá-lo, eles inevitavelmente notariam Tsunade e Jiraiya. As consequências poderiam ser catastróficas. O perigo inevitável. Independentemente de Haruto Saito ser um espião, Tsunade e Jiraiya estavam agora em grave perigo. Se eles fossem mortos na Terra da Chuva, seria a maior perda que Konoha sofreu desde a primeira grande guerra ninja, há mais de uma década. Como isso pôde acontecer? Orochimaru murmurou, lançando um olhar penetrante para Sarutobi Hiruzen antes de rapidamente formar um selo de mão. Num piscar de olhos, Sarutobi Hiruzen se moveu como um fantasma, aparecendo bem ao lado de Orochimaru. Ele pressionou a mão firme no ombro de Orochimaru, impedindo de se teletransportar. Espere. Não vá sozinho. Você não vai conseguir resolver isso sozinho, disse Sarutobi Hiruzen sério. Orochimaru abaixou o braço, mas seu rosto estava mais frio do que nunca, uma camada de gelo cobrindo sua expressão. O silêncio tomou conta do escritório. Danzo pegou sua máscara e a colocou de volta, permanecendo em silêncio. Sarutobi Hiruzen retornou lentamente à sua mesa, sentando-se lentamente, com as sobrancelhas franzidas enquanto contemplava a situação com grande preocupação. Orochimaru ficou parado e imóvel. Momentos depois, um redemoinho surgiu, seguido por uma explosão de fumaça branca. O enigmático capitão da Anbu, Presa Branca, materializou-se do nada. Lord Okage, o senhor me chamou, disse Presa Branca respeitosamente. Embora Danzo fosse quem dava ordens a Anbu lá fora, ele não tinha autoridade direta sobre Presa Branca. A Anbu respondia apenas ao Okage. Uma missão de emergência. Você liderará pessoalmente a operação. Sarutobi Hiruzen ordenou rapidamente. Reúna todos os Anbu disponíveis. Você tem permissão para recrutar shinobi de prontidão dos clãs Hyuga, Inuzuka e Aburame. Estou lhe concedendo a mais alta autoridade operacional. Você pode requisitar qualquer shinobi de Konoha que encontrar fora da vila. Além disso, estou lhe dando o comando temporário da 2ª divisão do exército estacionada do lado de fora. A expressão de Presa Branca mudou. Ele nunca havia recebido tamanha autoridade antes. Senhor Okage, qual é a missão? Ele perguntou. Reúna sua equipe e vá imediatamente para a Terra da Chuva. Orochimaru irá acompanhá-los. Seu objetivo é encontrar Tsunade e Jiraiya. Traga-os de volta vivos. Sarutobi Hiruzen se levantou e reiterou firmemente. Eles devem retornar vivos. Capítulo 93. A floresta chuva torrencial. O céu era de um cinza opaco, sem qualquer traço de azul. Incontáveis gotas de chuva, do tamanho de feijões, fundiam-se numa cortina implacável de chuva, inclinando-se com o vento e encharcando a floresta. O aguaceiro quebrava inúmeros galhos delicados e folhas frescas, enquanto o vento frio e cortante uivava por entre as árvores, penetrando nas roupas e gelando até os ossos. Ande mais rápido. Pare de enrolar. Se não chegarmos ao nosso destino até esta noite, nenhum de vocês conseguirá comer. Os ferozes guardas de transporte berravam roucamente, estalando seus chicotes repetidamente para incitá-los a prosseguir. Na larga trilha que cortava a floresta, uma procissão de mais de 100 trabalhadores esfarrapados avançava penosamente. Eles puxavam pesadas carroças de madeira cobertas com lonas, escondendo sua carga desconhecida. No entanto, os sulcos profundos deixados na estrada lamacenta deixavam claro que as cargas eram imensamente pesadas. A chuva era implacável, a estrada estava escorregadia, mas os trabalhadores não tinham escolha a não ser seguir em frente, passo a passo, contra o vento e a chuva. Os guardas que supervisionavam o transporte eram menos de 10, um pequeno esquadrão. Ao contrário dos trabalhadores, usavam capas de chuva de palha e chapéus cunicos, protegendo-os dos elementos mais severos. Sua única tarefa era vigiar os trabalhadores. Não precisavam se esforçar. As carroças, sobrecarregadas, gemiam sob o peso, as rodas rangiam ao avançar. Os sulcos profundos desapareciam à distância enquanto o comboio gradualmente desaparecia no véu de chuva à frente. 3 figuras vestidas com capas de chuva de palha e chapéus cunicos se materializaram de repente na estrada principal, observando a procissão que se desvanecia. Eram Haruto Saito, Tsunade e Jiraiya. O que eles estão transportando? Perguntou Haruto. Minério. Há 3 minas de ferro e uma de cobre nesta área. Provavelmente, eles estão transportando minério de ferro, respondeu Jiraiya. Você sente pena deles? Tsunade inclinou a cabeça, olhando para Haruto. Cada um tem seu próprio destino, respondeu Haruto categoricamente. Esta era a Terra da Chuva, e era a segunda tarde desde que os 3 haviam entrado no país. Ao longo de sua jornada, Haruto vira muita gente miserável. Pobreza era uma coisa, mas essas pessoas eram escravizadas e oprimidas. A Terra da Chuva era uma nação caótica pequena em tamanho, mas dividida entre facções em guerra, atormentada por conflitos intermináveis. Era um paraíso para criminosos e um inferno para pessoas comuns. Havia simplesmente muitas almas lamentáveis. Haruto não era do tipo que carregava o peso do mundo nos ombros, mesmo que fosse, não havia nada que pudesse fazer por eles agora.
Ao entrar na Terra da Chuva, Jiraiya explicou por que o país estava em tal turbulência. Primeiro, a própria Vila da Chuva, seu sistema e ambiente atraíam criminosos. Segundo, a Terra da Chuva era rica em recursos, tornando-a um campo de batalha para interesses conflitantes. Terceiro, sua localização geográfica era estratégica demais, fazia fronteira com 3 das 5 grandes nações, a Terra do Vento, o País da Terra e a Terra do Fogo. Nenhuma dessas 3 grandes nações, nem suas aldeias ninjas, queriam que a Terra da Chuva se unisse sob um único poder. Tal evento seria extremamente problemático para eles. Foi por isso que nem mesmo Anzo, o semideus e líder da Vila da Chuva, conseguiu pacificar o país após mais de uma década no poder. O caos na Terra da Chuva era alimentado por forças externas, 3 grandes vilas ninjas, talvez até as 5, trabalhando para garantir que uma 6ª grande força nunca surgisse no mundo ninja. Vamos! Precisamos chegar à mina da Pedra Branca antes do anoitecer, disse Tsunade rapidamente. O trio retomou sua jornada, com Jiraiya carregando Aruto para manter a alta velocidade. Garoto, você realmente não vai me deixar interferir? Você ainda tem 2 favores para usar, sabia? Não os desperdice, gritou Tsunade enquanto corriam. Não precisa, obrigado, Aruto recusou mais uma vez. Tsunade já havia tocado no assunto várias vezes ao longo do caminho. Um dos mentores do financiamento da Vila da Chuva era Tanaka Teiji. Se Tsunade cuidasse pessoalmente do assassinato, a dificuldade da missão despencaria. Com sua força, o fracasso era improvável. No entanto, isso não faria bem algum a Aruto. Aruto não estava eliminando por eliminar, nem simplesmente para completar uma missão. Ele estava fazendo isso pelas recompensas. Embora Tanaka Teiji fosse um homem comum, ele era protegido por guerreiros com força de nível Chunin. Aruto precisava eliminá-los pessoalmente para reivindicar os benefícios. Além disso, usar um de seus favores suados para fazer Tsunade fazer o trabalho simplesmente não valia a pena. Ei garoto, tem alguma coisa valiosa enterrada por aqui? Tsunade perguntou de repente, seu tom revelando sua ganância. Você é tão irritante. Eu já te disse, minhas previsões só funcionam quando eu tenho intuição para elas, Aruto retrucou, impaciente. Várias horas depois, a noite caiu silenciosamente acompanhada por uma garoa constante. Era uma noite sem lua, completamente escura. A mina da Pedra Branca era uma renomada mina de prata na região centro-sul da Terra da Chuva. Originalmente chamada de Montanha da Pedra Branca, foi renomeada após a descoberta de minério de prata ali. A encosta sul da montanha era a principal área de mineração. Após anos de escavação, grande parte de sua vegetação havia sido removida, deixando para trás terra exposta, rochas e poços de minas abertos. A encosta norte, no entanto, permaneceu intocada. Seu ambiente natural era intocado, uma floresta densa. Aruto e seus companheiros escalaram a Montanha da Pedra Branca pelo norte, alcançando o cume e selecionando um ponto de observação com vista para o acampamento de mineração ao sul. Empoleirado em uma árvore imponente à beira do penhasco, Aruto apoiou-se no tronco, observando atentamente o acampamento bem iluminado e movimentado abaixo. Ele se concentrou, mas a distância e a chuva atrapalhavam sua visão. Mesmo com sua habilidade de visão verdadeira, a chuva interferia em sua clareza, permitindo apenas uma visão geral. Ele não conseguiu ativar o Byakugan na frente de Tsunade e Jiraiya. Jiraiya pegou uma luneta retrátil da mochila, estendeu-a e examinou o acampamento. Após um momento falou, cerca de 5.000 soldados, a maioria soldados comuns. Quanto aos samurais e ninjas, conto mais de 100, e alguns podem ser da Vila da Chuva. O maior prédio no centro do acampamento está iluminado. Tanaka Teiji provavelmente está lá dentro. Ele entregou a luneta para Tsunade, que deu uma olhada rápida antes de passá-la para Aruto. Aruto examinou-o com ceticismo antes de levá-lo aos olhos. Comparado às ferramentas modernas, era rudimentar, mas era tudo o que tinham. Através das lentes, Aruto estudou sistematicamente o acampamento. Era enorme, dividido em 3 seções principais. O Distrito Norte ocupava 60% da área, abrigando mais de 10.000 trabalhadores em fileiras de cabanas simples de madeira. Milhares de trabalhadores eram visíveis trabalhando mesmo à noite, embora informações de inteligência sugerissem que a mina tinha quase 30.000 trabalhadores. O Distrito Sul, menor mas ainda capaz de abrigar milhares de pessoas, era onde residia o exército particular de Tanaka Teiji. A seção central no centro do Distrito Sul continha a grande propriedade onde Tanaka Teiji e seus guardas de elite, samurais e ninjas, estavam posicionados. Aruto se concentrou na propriedade. O nível de proteção em torno de Tanaka Teiji era muito maior do que a inteligência havia indicado. Esta era uma missão de assassinato de nível A, não de nível S normalmente. 3 lutadores de nível Chunin seriam suficientes. No entanto, Aruto avistou pelo menos 5 Chunin patrulhando a propriedade, todos ninja da Vila da Chuva. Por que os Chunin patrulhariam em busca de Tanaka Teiji? Alguma coisa estava errada. Nesse momento, ouviu-se um grito agudo e penetrante de pássaro. Um enorme pássaro de asas azuis com quase 1 metro de envergadura planava acima, enquanto seus olhos negros examinavam o chão abaixo. Esse som. Escondam-se. Jiraiya sibilou, puxando-os de volta para as sombras da copa das árvores. O que está acontecendo? Aruto sussurrou. É um falcão da chuva, murmurou Tsunade sombriamente. O desconforto de Aruto aumentou. A segurança em torno de Tanaka Teiji havia se intensificado. Mas por quê? Capítulo 94. O falcão da chuva circulou no céu, soltando um grito ocasional. Planou por um tempo antes de bater as asas e voar para longe. O que está acontecendo aqui ultimamente? O olhar de Jiraiya perfurou as brechas nos galhos das árvores enquanto observava cautelosamente os arredores. A Vila da Chuva enviou um falcão da chuva. Se algo sério não tivesse acontecido. Estamos longe da Vila Oculta da Folha há mais de 10 dias. Mesmo que haja informações atualizadas sobre a Terra da Chuva, não saberíamos.
É difícil especular sobre esse tipo de coisa, Tsunade franziu a testa e respondeu. Se algo realmente aconteceu na mina Shiraishi, e até mesmo o Falcão da Chuva foi enviado, então as forças que protegiam Tanaka Sadatsugu devem ter sido reforçadas. Haruto Saito virou a cabeça para olhar para os dois, hesitando em falar. Ele podia confirmar que as forças que protegiam Tanaka Sadatsugu realmente tinham sido fortalecidas, mas não podia contar isso a Tsunade e Jiraiya. Como ele poderia confirmar isso? Não havia explicação razoável. Observando os ninjas no acampamento daquela distância, era impossível avaliar sua força. Garoto, você ainda planeja continuar com esta missão? Tsunade olhou para Haruto. Com base na avaliação atual, esta missão já é mais do que apenas uma missão de classificação A. As informações que recebemos podem ser significativamente diferentes da situação real nessas circunstâncias. Você pode optar por abandonar a missão. Isso não violaria o código ninja. Haruto pensou por um momento, depois franziu os lábios. Mas ainda não descobrimos a situação. Por que desistir tão facilmente? Se você está decidido a correr o risco, não vou impedi-lo. Só vou me certificar de buscar seu corpo mais tarde. Droga, mulher, que azar. Deveríamos encontrar um lugar para nos esconder por enquanto. A chuva está ficando mais forte, o que não é ideal para infiltração e reconhecimento, interrompeu Jiraiya. Vamos ver se a chuva diminui por volta da meia-noite. Podemos decidir então. Tsunade assentiu, e Haruto também não fez objeções. Não era um bom momento para infiltração. Fazia apenas 1 hora desde o anoitecer, várias dezenas de minutos depois. Na encosta norte da montanha Shiraishi, em um vale coberto por árvores e trepadeiras, os três encontraram abrigo dentro de uma caverna. A noite nas montanhas era fria, especialmente em um país como a Terra da Chuva, onde chovia constantemente. O frio penetrava nos ossos. No entanto, eles não podiam acender uma fogueira para se aquecer, pois a luz e a fumaça poderiam expô-los. Jiraiya tirou da mochila um pouco de carne seca torrada. Estava fria, mas ainda tinha um gosto decente. Os três fizeram uma refeição simples. Depois disso, eles não conversaram muito. Cada um se concentrou em seu próprio treinamento. Não era conveniente conversar na caverna escura como breu, e sem uma fogueira, eles não podiam simplesmente ficar sentados ali sem fazer nada. Haruto sentou-se de pernas cruzadas na parte interna da caverna. Assim que começou a meditar, fechou os olhos e não se moveu mais. Tarde da noite, a chuva havia diminuído significativamente 2 horas antes. Os três deixaram a caverna e se moveram furtivamente pela floresta. Retornaram ao penhasco que haviam observado antes. Desta vez, Haruto segurou o binóculo, examinando o acampamento Shiraishi. A área norte permaneceu tão barulhenta e movimentada quanto antes. Os trabalhadores trabalhavam em turnos, minerando e refinando minérios 24 horas por dia. A área sul, no entanto, havia se tornado muito mais silenciosa. As fileiras de casas onde residiam os soldados rasos de Tanaka Sadatsugu estavam quase todas às escuras, embora um número considerável de guardas comuns ainda patrulhasse o local. A segurança era rigorosa. A mansão central permaneceu fortemente guardada, como antes. Haruto notou mais ninjas de alto escalão. Anteriormente, ele havia contado 5 Jonins ninja da chuva. Agora 3 deles não estavam em lugar nenhum, provavelmente descansando, mas 3 novos haviam aparecido. Isso significava que havia pelo menos 8 ninja Jonin da Vila da Chuva dentro da residência principal. Além deles, Haruto também avistou 2 samurais com força equivalente à de Jonin. Ao contrário dos guardas em patrulha, eles conversavam nos pátios da frente e do meio. Incluindo eles, havia pelo menos 10 lutadores de alto nível protegendo Tanaka Sadatsugu. Poderia haver um elite Jonin entre eles? A situação era muito mais complicada do que o esperado. Haruto já havia confirmado a presença de 8 Jonins Ninja da Chuva, todos pertencentes ao Esquadrão de Operações Especiais da Vanguarda Ninja da Chuva. Nenhum deles era capitão. Se o capitão deles estivesse presente, certamente seria um Jonin de elite. Haruto conferiu 2 vezes antes de entregar o binóculo para Tsunade. Depois que ela terminou de observar, ela o passou para Jiraiya. A segurança é rigorosa, mas o Falcão da Chuva se foi. Provavelmente voou para um reconhecimento em larga escala, especulou Jiraiya. Ainda assim, este é um grande problema. Não temos como determinar a extensão total das forças que protegem Tanaka Sadatsugu. Garoto, você vai mesmo entrar? Tsunade se virou para Haruto novamente. Haruto hesitou. Embora ele já tivesse assumido muitos riscos imprudentes antes, mergulhar de cabeça em um vespeiro não foi apenas imprudente, foi completamente tolo. Sua principal preocupação era sua própria força. Se fosse descoberto durante a infiltração, estaria em uma crise de vida ou morte. Mas se fosse Tsunade ou Jiraiya com seus poderes, eles não precisariam se esgueirar, poderiam invadir o local de frente e aniquilar tudo em seu caminho. Que tal? Haruto olhou para Tsunade hesitante. Com medo, garoto? Tsunade provocou, arqueando uma sobrancelha. Droga! Haruto estava prestes a pedir para Tsunade fazer o reconhecimento, mesmo que isso significasse usar um de seus pedidos, mas o comentário dela o fez calar a boca. Que tal eu ir? Um pedido em troca, disse Tsunade com um sorriso malicioso. Vai se fuder, eu mesmo faço isso. Haruto a rejeitou de cara. Mais uma vez, ele escolheu o caminho imprudente. Haruto sabia o quão perigoso isso era, mas depender dos outros não era seu estilo. Ele não ia deixar Tsunade zombar dele. Estou indo. Haruto formou um selo de mão e desapareceu da vista deles. Você não deveria tê-lo provocado. Isso poderia eliminá-lo, disse Jiraiya, lançando um olhar de soslaio para Tsunade. A situação já está complicada. Não é culpa dele. Ele ia pedir nossa ajuda, mas você o interrompeu. Tsunade olhou para Jiraiya. Normalmente, se ele falasse com ela daquele jeito, ela o teria esbofeteado. Mas desta vez, ela permaneceu em silêncio. Pirralho teimoso, ela murmurou.
Então, com a voz mais suave, acrescentou: isso é só um reconhecimento, não um assassinato. Aquele garoto é esperto. Ele não vai se meter em encrenca. Além disso, estamos aqui. Estamos de olho. Se uma briga começar no acampamento, nós podemos. Ela parou no meio da frase. Jiraiya também ficou em silêncio. Se Haruto fosse pego dentro do acampamento, eles o resgatariam? Parecia uma pergunta simples, mas para Tsunade e Jiraiya, era uma questão de vida ou morte. Se agissem publicamente a menos que eliminassem todos no acampamento, a notícia de sua presença chegaria à Vila da Chuva. Então, eles enfrentariam uma perseguição implacável de toda a força ninja da Vila da Chuva. Ele vai ficar bem, Tsunade murmurou novamente, como se estivesse se tranquilizando. Capítulo 95. Haruto Saito movia-se rapidamente pela estrada lamacenta, seu corpo gradualmente envolto em uma mortalha de névoa negra. Ele se misturou à escuridão da noite, mas vestígios de sua presença permaneceram. Mesmo com o corpo translúcido, ele ainda desfazia as gotas de chuva, impedindo-as de atingir o chão. Se alguém observasse atentamente, notaria uma figura humanoide escura em meio à cortina de chuva, pois a água da chuva não conseguia atravessá-lo. Entretanto, essa pequena falha não era uma preocupação significativa. Uma noite chuvosa prejudicava bastante a visibilidade. A menos que alguém possuísse um dojutsu ou fosse um ninja sensorial, rastrear Haruto era praticamente impossível. Ele jamais lhes daria a chance de se aproximarem. Ele acelerou para frente. O caminho à frente desapareceu gradualmente, então Haruto mudou de curso, desviando-se para a encosta da montanha. Ele precisava fazer um desvio para se infiltrar no acampamento Shiroishi. Antes, ele estava em terreno mais alto, mas agora estava descendo. 10 minutos depois, no sopé noroeste do Monte Shiroishi, Haruto correu ao longo da parede rochosa, mergulhando na densa floresta abaixo. Continuou se aproximando do acampamento Shiroishi. Este foi o período mais longo em que ele manteve as habilidades da armadura negra. Seu controle sobre a névoa negra tornou-se cada vez mais refinado, e sua ocultação tornou-se ainda mais eficaz. Mesmo que um membro do clã Hyuga estivesse presente, usando seu Byakugan para rastreá-lo, eles não viriam nada além de uma massa de névoa negra em movimento. A 2 quilômetros do acampamento Shiroishi, Haruto ficou mais cauteloso. Depois de escalar uma pequena colina na floresta, saltou para uma árvore e parou. Suas mãos se juntaram e Byakugan ativar. Sua visão se estendeu por até 8 quilômetros. O mundo diante de seus olhos se transformou em tons de cinza e branco. Os obstáculos à frente se turvaram e se tornaram transparentes à medida que sua visão se aproximava. Uma rápida varredura permitiu a Haruto localizar as sentinelas visíveis e ocultas, todos batedores do exército particular de Tanabe Teiji, apenas soldados comuns. Após uma avaliação completa, Haruto mudou-se novamente. Ele os contornou cuidadosamente. Melhor ser cauteloso, pois não há mal nenhum nisso. Haruto movia-se furtivamente pela floresta com seu chakra continuamente absorvido e convertido em névoa negra pela armadura negra. Embora o consumo de chakra fosse mínimo, Haruto ainda conseguia senti-lo distintamente. Então, de repente, Haruto murmurou intrigado. Ele sentiu a armadura negra acelerando a absorção de seu chakra. Parou lentamente, encostando as costas em uma árvore e franzindo a testa. O que está acontecendo? Ele se concentrou analisando a sensação. A taxa com que a armadura drenava seu chakra continuava aumentando. Ele poderia pará-la, é claro, removendo a armadura ou selando seus canais de chakra. Mas isso não era uma opção. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Haruto colocou a mão sob a capa e pressionou-a contra a armadura, canalizando seu chakra para ela. Então ele sentiu. A armadura negra estava coberta por uma vasta quantidade de inscrições seladoras. Anteriormente, apenas uma parte desses selos havia sido ativada, razão pela qual Haruto conseguia usar a névoa negra. Mas agora mais selos estavam despertando, emitindo flutuações de energia que só ele conseguia perceber. A armadura negra tinha habilidades adicionais. Em sua jornada ao Monte Shiroishi, Haruto consultou Jiraiya. De acordo com registros históricos, a névoa negra era apenas uma das 4 habilidades conhecidas da armadura negra. No entanto, Jiraiya também mencionou que a armadura era empunhada por gerações de samurais negros guerreiros que seguiam uma tradição marcial única. Ele especulou que as outras funções da armadura poderiam exigir o domínio dessa tradição, o que significa que Haruto, que era um ninja, não um samurai, provavelmente não teria acesso a elas. Em termos mais simples, cada samurai negro praticava um estilo de luta distinto. Usar as habilidades da armadura exigia o domínio dessas técnicas. Como Haruto não possuía essa linhagem, ele só podia utilizar seu poder básico, a névoa negra. As outras habilidades permaneciam bloqueadas. Mas tudo isso era apenas a teoria de Jiraiya. Fazia sentido, mas não estava necessariamente correto. Agora, à medida que mais selos na armadura negra eram ativados, havia uma forte possibilidade de que suas outras habilidades estivessem despertando. Ao perceber isso, o pulso de Haruto acelerou. Ele imediatamente canalizou mais chakra para a armadura, permitindo que ela o absorvesse em um ritmo acelerado. A escassez de chakra aumentou. A taxa de drenagem de seu chakra disparou. Em um único minuto, ele estava quase esgotado, mas a armadura continuava a consumir chakra vorazmente. Sem hesitar, Haruto recuperou e engoliu um cartão de recuperação de chakra de baixo grau. Instantaneamente seu chakra foi restaurado completamente. Mais 10 segundos se passaram. Haruto perdeu mais 30% de seu chakra antes que a armadura negra finalmente cessasse sua absorção insaciável. Ela voltou ao normal, consumindo apenas a quantidade necessária para manter a névoa negra. Antes disso, apenas os selos na parte de trás da armadura estavam ativos, pois era a seção responsável por transformar chakra em névoa. Mas agora, os selos que cobriam quase toda a armadura, incluindo o capacete, haviam sido ativados. A única área intacta era um ponto do tamanho de uma palma no centro do peito. Que habilidade seria essa?
Como posso usá-la? Apesar de gastar uma quantidade significativa de chakra e usar um cartão de recuperação, Naruto ainda não tinha certeza se isso realmente desbloquearia um novo poder. Ele tentou canalizar seu chakra para os selos recém-ativados, mas sem resposta. Por vários minutos, ele experimentou diferentes abordagens, mas a armadura permaneceu sem resposta. Esqueça. Naruto suspirou. Ele lidaria com isso mais tarde. Naquele momento, o reconhecimento era prioridade. Ele tinha bastante tempo para estudar a armadura negra mais tarde. Mais uma vez, ele avançou. Naruto agachou-se e avançou pela vegetação rasteira. Em pouco tempo chegou a um rio. Percebendo que a água aberta o tornava um alvo fácil, acelerou de repente. Correndo pela superfície do rio, ele desapareceu. Onde ele havia desaparecido, uma nuvem de névoa negra pairava no ar, como se ele tivesse se dissolvido repentinamente em vapor. A névoa se dissipou quase instantaneamente. E naquele exato momento, Naruto reapareceu no topo de uma árvore do outro lado do rio. Ainda envolto em névoa negra, ele piscou confuso. O que acabou de acontecer? Virando-se novamente para o rio, Naruto franziu a testa. Uma fração de segundo antes, ele corria sobre a água. Então, num piscar de olhos, viu-se no topo de uma árvore a 60 metros de distância. Não era apenas velocidade, era movimento espacial instantâneo. Que diabos? Naruto ficou imóvel, relembrando a sensação. Naquele momento, ele só pensava em atravessar o rio rapidamente e alcançar a árvore. Essa era a sua intenção. E então ele apareceu lá. Simultaneamente, ele sentiu uma estranha flutuação de energia vinda da armadura negra. É tão simples quanto querer ir, e então simplesmente ir, murmurou Naruto baixinho, seu olhar se voltando para uma árvore distante na margem norte do rio. Eu quero estar naquela árvore. Não aconteceu nada. Faltava alguma coisa. Os olhos de Naruto se aguçaram. Então, ele se lançou para frente. Seu corpo se dissolveu em névoa negra. Um segundo depois, na árvore que ele havia mirado, a névoa se uniu, Naruto se materializou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Naruto Saito finalmente percebeu onde estava o problema. Ele já havia estudado a técnica várias vezes, mas não obteve resultados, pois não havia se movido. Essa habilidade exigia que o guerreiro negro estivesse em movimento. Somente um movimento para frente poderia ser eficaz. Em outras palavras, se ele quisesse se mover em uma direção específica, precisava fazer um movimento para frente nessa direção. Inclinar-se para frente foi o suficiente. Cintilação da névoa negra, é isso. Naruto lembrou que Jiraiya havia mencionado outra das 4 habilidades do Guerreiro Negro. A cintilação da névoa negra, também conhecido como passo instantâneo do Guerreiro Negro, era uma técnica semelhante à técnica de cintilação corporal ninja, mas era diferente. Em termos de eficácia, era muito mais forte do que a técnica de cintilação corporal básica. Esta última exigia selos de mão, tinha um atraso de ativação perceptível e produzia flutuações de chakra que podiam ser rastreadas. A cintilação da névoa negra não teve nenhum desses problemas. Era um movimento verdadeiramente instantâneo, quase como uma técnica de cintilação corporal no tempo e espaço. Não exigia selos de mão, ativava-se instantaneamente e não produzia assinaturas de chakra. No entanto, comparado ao ápice do ninjutsu no tempo e espaço, a técnica do Deus Voador do Trovão, criada pelo segundo Hokage, Tobirama Senju, ficava aquém por uma ampla margem. A diferença de alcance por si só era imensa. Teoricamente, a técnica do Deus Voador do Trovão não tinha limite de distância. Quanto mais profundo o domínio, mais longe era possível sentir as marcas do Deus Voador do Trovão, permitindo teletransporte por vastas distâncias. Já a cintilação da névoa negra tinha um alcance muito curto. Só podia ser usado para movimentos de curta distância, com uma distância máxima de no máximo 100 metros. Entretanto, para Naruto Saito, essa técnica era incrivelmente prática. Na verdade, em alguns aspectos, superava a técnica do Deus Voador do Trovão. Usar a cintilação da névoa negra não exigia coordenadas predefinidas nem a detecção de marcas especiais. Ele podia se teletransportar apenas movendo o corpo ligeiramente. Perfeito. Naruto ficou muito satisfeito, até mesmo positivamente surpreso. Como a cintilação da névoa negra poderia ser usado para infiltração, isso reduziria significativamente os riscos que ele enfrentaria ao se infiltrar. Era exatamente o que ele precisava naquele momento. Naruto, empoleirado em uma árvore, transformou-se em fumaça negra e reapareceu instantaneamente acima da superfície do rio. Então, inclinando-se para frente novamente, transformou-se em fumaça negra mais uma vez, aparecendo no topo da árvore da margem oposta num piscar de olhos. A técnica não era complicada de usar. Desde que se dominasse o truque, era fácil de ativar. Naruto mais uma vez se transformou em fumaça negra e, como um fantasma, apareceu instantaneamente no topo de uma árvore alta próxima. Impecável. Naruto sorriu e estava prestes a se mover novamente quando sua expressão mudou repentinamente. Naquele momento, ele sentiu as flutuações de energia do selo amaldiçoado ativado em sua armadura de guerreiro negro se dissiparem rapidamente. Em apenas 2 respirações, os selos amaldiçoados previamente ativados haviam perdido toda a energia, deixando apenas as marcas em suas costas ainda ativas. Naruto franziu a testa. O que estava acontecendo? De repente, ele sentiu a armadura do guerreiro negro começando a absorver seu chakra em um ritmo acelerado. Era a mesma coisa de antes. Os selos amaldiçoados, antes adormecidos, estavam sendo reativados. Será que a cintilação da névoa negra, uma vez ativado pelo selo amaldiçoado, só pode ser usado 5 vezes antes que o selo se torne inativo? E requer reinjeção de chakra para ser reativado? Naruto fez uma dedução razoável, pois era exatamente isso que estava acontecendo. Ele também lembrou que Jiraiya havia mencionado anteriormente que os guerreiros negros só usavam a cintilação da névoa negra em batalha ou para escapar, e raramente o usavam repetidamente.
Mesmo em uma batalha inteira, eles o usavam apenas algumas vezes. Era por isso que a cintilação da névoa negra era considerado a habilidade mais misteriosa dos guerreiros negros. O mundo exterior só podia especular sobre isso com base em observações superficiais, mas ninguém conhecia a mecânica real. Combinando as palavras de Jiraiya com sua situação atual, Naruto pôde deduzir que os guerreiros negros não evitavam o uso frequente da cintilação da névoa negra por escolha própria, ele era restrito. A cintilação da névoa negra consumiu uma quantidade enorme de chakra. Cada ativação do selo amaldiçoado permitia apenas 5 usos da técnica. Depois disso, era preciso reativar a técnica. Em termos de consumo de chakra, isso drenava pelo menos 1/4 das reservas totais de Naruto. Considerando sua capacidade atual de chakra, 1/4 de seu chakra equivalia às reservas totais de um Chunin comum. Em outras palavras, usar a cintilação da névoa negra uma vez esgotaria todo o chakra de um Chunin. Com um consumo tão grande, a menos que o indivíduo fosse um ninja nascido com uma enorme reserva de chakra, ele não poderia se dar ao luxo de usar a cintilação da névoa negra de forma imprudente. Para um samurai, o custo era ainda mais extremo. Os samurais já tinham muito menos chakra que os ninjas, significativamente menos. Naruto rapidamente injetou mais chakra na armadura do guerreiro negro. Logo, ele recuperou e consumiu um cartão de recuperação de chakra de baixo nível. Depois de pouco mais de 1 minuto, os selos da maldição da cintilação da névoa negra foram totalmente reativados. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçá-la. Independentemente de sua hipótese estar correta ou não, agora não era hora de experimentar. Ativar a técnica antigamente significava usar uma carta de recuperação de chakra de baixo nível, e essas eram raras demais para serem desperdiçadas. 5 vezes. Tenho 5 chances. Certo. Se recompondo, Naruto respirou fundo e continuou sua jornada contra o vento e a chuva. O acampamento Baishi estava bem iluminado na parte sul, onde os trabalhadores ainda trabalhavam duro, criando um cenário agitado. Na parte norte, sob a garoa, as luzes eram escassas. O lugar era silencioso, mas fortemente vigiado. Naruto contornou a seção sul e se infiltrou na área norte. Diminuiu o passo, evitando cuidadosamente patrulhas e sentinelas, e seguiu por uma rota sinuosa. Depois de quase meia hora, finalmente chegou à porta da mansão central. Para ele isso não era nada difícil. As sentinelas e patrulhas que encontrou eram soldados comuns. O verdadeiro desafio viria ao entrar na mansão, onde os guardas eram compostos por samurais e ninjas. Envolto em névoa negra, Naruto agachou-se cuidadosamente dentro de uma vala de drenagem do lado de fora da mansão, mantendo o corpo o mais escondido possível abaixo do nível do solo. Seus olhos se fixaram na mansão, perscrutando a grama. Ele juntou as mãos mais uma vez. Byakugan ative. Embora Naruto tivesse usado o Byakugan diversas vezes para reconhecimento, ele só havia verificado a área ao redor antes. Ele poderia ter observado a mansão de longe, mas isso teria sido inútil. As pessoas lá dentro se movimentavam. Se ele explorasse cedo demais, suas informações estariam desatualizadas quando chegasse. Através de seu Byakugan, o mundo se transformou em tons de cinza e branco. Ao percorrer a mansão com o olhar, ele contou menos de 200 pessoas lá dentro. Cerca de 150 delas eram samurais ou ninjas, enquanto o restante eram servos, criadas, cozinheiros e jardineiros. Tanaka Seiji vivia luxuosamente, empregando muitos servos. Naruto começou a examinar cada samurai e ninja, um por um. Ele precisava confirmar suas identidades e avaliar se teria a oportunidade de assassinar Tanaka Seiji. Enquanto ele observava, seus olhos se estreitaram. O homem vestido com uma túnica preta parado atrás de Tanaka Seiji era exatamente quem ele suspeitava. Nome: Inui. Afiliação: capitão da Unidade de Operações Especiais do Corpo de Vanguarda de Amegakuri, Divisão de Inteligência Ambu de Amegakuri. Reputação: 12.089 pontos. Relacionamento: hostil. Droga, ele é um ninja sensorial, gritava a mente de Naruto. Tarde demais. A estranha onda de energia já havia se espalhado em sua direção, passando por seu corpo. Capítulo 97. Não foi que Naruto Saito tenha demorado a reagir, mas sim que ele percebeu a técnica sensorial tarde demais. O ninja sensorial de nível Ninja Elite naturalmente possuía uma habilidade de percepção passiva extremamente poderosa. Se tal ninja usasse ativamente uma técnica sensorial especializada, o efeito seria aterrorizante. Sem pensar 2 vezes, Naruto Saito se transformou em fumaça negra e desapareceu, reaparecendo na floresta a mais de 100 metros da mansão. No entanto, foi inútil. O alcance sensorial de Inui estava se expandindo de forma explosiva. A cintilação da névoa negra exigia que ele construísse um pensamento em sua mente antes de executá-lo. Embora pudesse fazê-lo instantaneamente, ainda levava tempo. A energia sensorial de Inui tomou conta de Naruto Saito mais uma vez. Não havia escapatória. A técnica sensorial de Inui já havia envolvido uma área de vários quilômetros em poucos instantes, cobrindo todo o acampamento da Pedra Branca. Mesmo que Naruto Saito usasse todas as 5 habilidades da cintilação da névoa negra em sequência, ele ainda não conseguiria escapar do alcance dessa técnica sensorial. Na verdade, algumas técnicas secretas conseguiam escapar da detecção do ninjutsu sensorial. Mesmo que permanecessem dentro do seu alcance, não seriam descobertas. Técnicas sensoriais do tipo mental eram as mais comuns, mas sua eficácia era mínima em comparação com as técnicas sensoriais físicas. Por exemplo, nas crônicas originais, a areia de Gaara podia realizar detecção física, chegando a sentir a presença do segundo Tsuchikage Mu, que era capaz de ficar invisível. Entretanto, Naruto Saito não dominava nenhuma técnica antissensorial superior. Droga! Naruto Saito xingou olhando para trás, em direção à mansão. Seu Byakugan ainda estava ativo. Seu olhar penetrou as paredes e se fixou em Inui. Se Inui decidisse persegui-lo, ele teria que fugir imediatamente.
Mas então, ele viu Inui mantendo um selo de mão com os olhos agora fechados. A aura flutuante de sua técnica sensorial do tipo mental cobriu todo o acampamento da Pedra Branca. Ele permaneceu imóvel por um tempo antes de abrir os olhos de repente. Parecia que ele não tinha notado nada. A expressão de Inui permaneceu inalterada. Ele alterou o selo de sua mão, e o alcance sensorial começou a diminuir rapidamente. Em 2 respirações condensou-se em uma esfera de cerca de 30 metros de diâmetro, cobrindo completamente o prédio de madeira de 3 andares no centro do pátio. Ele não me detectou? Haruto Saito piscou incrédulo. A energia sensorial claramente o havia invadido, mas Inui parecia não ter notado nada. Isso não podia ser devido a uma falha em suas habilidades. Ele não cometeria tal erro. Então, ele realmente não me sentiu. Haruto Saito murmurou, abaixando o olhar para inspecionar os arredores. Uma névoa negra e espessa envolvia continuamente seu corpo. Haruto Saito emitia auras constantemente, ele não tinha como suprimi-las completamente. A energia do selo amaldiçoado da armadura negra estava sempre presente. A menos que ele parasse de usar as habilidades da armadura negra, a transformação do selo em névoa negra inevitavelmente geraria uma aura. Além disso, manter o Byakugan em estado ativo também emitia uma presença. Haruto Saito conseguia sentir essas auras claramente. Mas, será que a névoa negra está escondendo minha aura? Haruto Saito arregalou os olhos ao perceber. Se a névoa negra estava realmente bloqueando sua aura, ele não tinha como confirmar. A névoa o cercava externamente, o que significava que ele estava envolto nela. Ele podia sentir sua própria aura naturalmente, mas e os outros? O Guerreiro Negro, o ceifador da noite, evasivo fantasmagórico em seus movimentos. Haruto Saito lembrou como Jiraiya certa vez descreveu o Guerreiro Negro. Era totalmente possível. A névoa negra pode não apenas obscurecer o corpo do Guerreiro Negro, mas também suprimir completamente sua aura, tornando-a indetectável por técnicas sensoriais mentais. Ainda assim, Haruto Saito não tinha certeza. Embora Inui parecesse não tê-lo visto, e se ele estivesse apenas fingindo? Poderia estar fingindo ignorância, esperando que Haruto Saito se aproximasse antes de desferir um golpe repentino para eliminar a necessidade de uma perseguição. Era uma possibilidade, ainda que pequena. Dentro do pátio interno da mansão de madeira, Inui havia saído do corredor e entrado no quarto adjacente aos aposentos de Tanaka Teiji. Parecia que ele pretendia dormir no quarto ao lado. Dadas suas capacidades sensoriais, mesmo com apenas uma parede de madeira o separando, ele detectaria imediatamente qualquer perturbação perto de Tanaka Teiji. Haruto Saito observou Inui deitado na cama de madeira completamente vestido, enquanto no quarto ao lado, Tanaka Teiji vestia sua roupa de dormir e se preparava para descansar. Hora de testar. Haruto Saito tomou sua decisão. Ele examinou o pátio interno da mansão, onde um Jnin de Suna chamado Miyamoto Rei estava parado sob uma árvore perto do pavilhão, de braços cruzados, com a espada contra o peito imóvel. Ele estava de guarda. Haruto Saito observou atentamente, anotando as rotas de patrulha e as posições daqueles que ainda se moviam dentro da mansão. De repente, ele se transformou em fumaça preta. Em um instante, Haruto Saito apareceu no pátio, logo atrás de Miyamoto Rei. Os dois estavam muito próximos. A névoa negra já começava a envolver as costas de Miyamoto Rei. Haruto Saito observava Miyamoto Rei atentamente. Se ele demonstrasse qualquer sinal de que iria se virar, desapareceria imediatamente. Tão perto, mesmo que Miyamoto Rei não fosse um ninja sensorial, ele ainda deveria ser capaz de detectar qualquer mudança na aura. Afinal, Haruto Saito estava emitindo múltiplas fontes de energia. Mas ele não se moveu. A aura Byakugan de Haruto Saito e a aura do selo amaldiçoado de sua armadura, Miyamoto Rei não sentiu nada disso. Então ele permaneceu imóvel. Ele não tinha ideia de que havia alguém parado bem atrás dele. É verdade. Haruto Saito confirmou. A névoa negra realmente suprimiu todos os traços da aura do Guerreiro Negro. Até o som das gotas de chuva batendo em seu corpo, que normalmente seria audível, pareceu abafado pela névoa. Então, Haruto Saito voltou seu olhar para o prédio de madeira. A energia sensorial de Inui ainda envolvia toda a estrutura. Parecia que ele pretendia manter sua técnica sensorial mesmo dormindo. O nível de proteção para Tanaka Teiji que era quase excessivo. Manter tal técnica por um longo período consumiria uma quantidade imensa de chakra. Quem sabia por quanto tempo Inui conseguiria manter isso? Isso foi estranho. Anteriormente a Megakuri nunca havia oferecido tamanha proteção a Tanaka Teiji. Por que tantos indivíduos poderosos se reuniram repentinamente ao seu redor? Até mesmo um Jnin sensorial de elite havia sido despachado. Algo estava errado. Mas Haruto Saito não estava disposto a pensar demais. Ele não abandonaria sua missão por causa de tais dúvidas. O quarto de Inui permaneceu escuro. A luz da lareira no quarto de Tanaka Teiji também havia sido apagada. Haruto Saito estreitou os olhos. Seu corpo se transformou em fumaça negra e desapareceu. Dentro do quarto mal iluminado de Tanaka Teiji, uma nuvem de fumaça preta subiu repentinamente ao lado da cama, fundindo-se em uma névoa negra e espessa. Olhos frios e misteriosos se fixaram na parede de madeira atrás da cama. Haruto Saito havia chegado, mas não atacou imediatamente. Em vez disso, permaneceu tenso, com o olhar penetrando a parede para observar Inui no quarto ao lado. Ele não tinha certeza se Inui sentiria alguma coisa a tão curta distância. Como um Jnin sensorial de elite, ele provavelmente possuía múltiplas técnicas sensoriais, e sua percepção inata já era formidável. Se Inui reagisse, Haruto Saito teria que escapar. No entanto, nesse cenário, contanto que mantivesse distância, ele poderia fugir. Ele já havia usado a cintilação da névoa negra 3 vezes, restavam mais 2. Mas Inui não se mexeu. Permaneceu imóvel na cama de madeira, com os olhos fechados. O efeito de supressão de aura da névoa negra era incrivelmente poderoso.
Por fim, Haruto Saito teve certeza. Olhou para Tanaka Teiji, que dormia. Embora tivesse mais de 50 anos, o homem parecia mais jovem devido aos bons cuidados, roliço, pálido e mimado. Olhando fixamente para Tanaka Teiji, Haruto Saito sacou presa negra da cintura. Um ataque rápido, liso, o sussurro de uma lâmina perfurando a carne. A lâmina afundou na testa de Tanaka Teiji. Ele nem se mexeu antes que sua vida terminasse. Missão de assassinato de classificação A, concluída. Mas naquele exato momento, os olhos de Inui se abriram de repente. Uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo. Sua lâmina foi desembainhada. Estrondo. Um golpe devastador atravessou a parede de madeira, avançando em direção a Haruto Saito. Capítulo 98. O rugido foi ensurdecedor. Em meio à penumbra, incontáveis estilhaços de paredes de madeira dispararam em direção a Haruto Saito. E Oculto reagiu quase instintivamente, atacando sem hesitar. No momento em que abriu os olhos, sua lâmina brilhou, cortando para frente com precisão letal. Seu olhar frio se fixou em Haruto Saito, cujo corpo estava envolto em uma névoa negra e rodopiante. Sem pensar, Haruto Saito se dissolveu em fumaça preta e desapareceu do prédio de madeira. O guerreiro negro. A lâmina de Io Oculto cortou o ar vazio, deixando-o momentaneamente atordoado. A Terra da Chuva sempre foi um lugar caótico, repleto de guerreiros de diversas origens. Io Oculto, é claro, ouvirá as histórias lendárias dos guerreiros negros. Essas figuras enigmáticas, conhecidas por sua capacidade de aparecer e desaparecer como fantasmas, estiveram no auge do mundo Shinobi por mais de 1000 anos. Foi somente com a ascensão dos clãs ninja durante o período dos reinos combatentes que se acreditou que a linhagem dos guerreiros negros havia se extinguido. No entanto, a lenda dos guerreiros negros nunca se extinguiu de fato. Em vez disso, as histórias só se tornaram mais bizarras e misteriosas com o tempo. Estranho. Muito estranho. Io Oculto havia recebido a missão de proteger Tanabe Teiji com base em informações sólidas. As informações que recebeu indicavam que o ninja rebelde de baixa patente da Vila da Chuva se uniria a algum shinobi Uchiha para realizar uma tentativa de assassinato contra Tanabe Teiji. O reforço da segurança em torno de Tanabe Teiji não se limitou a esta tentativa de assassinato em particular. Foi também uma precaução para o futuro. A Vila da Folha já havia descoberto que Tanabe Teiji estava secretamente canalizando fundos de guerra para a Vila da Chuva. Mesmo que o assassinato falhasse, Konoha sem dúvida enviaria mais agentes. Mas independentemente das circunstâncias, independentemente dos fatores inesperados que surgissem, os que viriam depois de Tanabe Teiji deveriam ser ninjas da Folha. Como poderia ser um guerreiro negro que havia desaparecido há quase 70 anos? Uma nova geração de guerreiros negros surgiu? Quem era ele? O pensamento passou pela mente de Io Oculto como um raio. Ele havia perdido completamente a noção da presença de Haruto Saito, ou melhor, nunca o sentirá de verdade. Io Oculto suspeitava que seu inimigo fosse um guerreiro negro não apenas por sua aparência, mas porque ele era completamente indetectável. No sofá macio, Tanabe Teiji jazia completamente sem vida. Io Oculto olhou para o cadáver com a expressão fria de sempre. A morte de Tanabe Teiji era insignificante para ele, outra pessoa simplesmente tomaria seu lugar. Droga! Não vou deixar você escapar. Io Oculto bateu o pé no chão e desapareceu da sala. No instante seguinte, ele reapareceu no telhado. Em meio à garoa fina, Io Oculto berrou com toda a força. Um assassino. Vasculhe cada centímetro deste lugar. Sua voz ecoou pelo acampamento da Pedra Branca como um relâmpago. Naquele momento todo o acampamento explodiu em caos. Áreas escuras do acampamento foram rapidamente iluminadas pela luz do fogo enquanto os soldados corriam para responder. O ar se encheu com o som de gritos e passos apressados. Io Oculto moveu-se rapidamente novamente, aparecendo no centro do pátio. Sem hesitar, abriu a palma da mão, formando uma série de selos em um instante. Agachando-se, pressionou a mão sangrando contra o chão, liberando uma onda de energia que se espalhou em padrões intrincados. Jutsu de invocação. Ataque das 100 andorinhas. Bum, bum, bum. Uma enorme explosão de fumaça branca irrompeu ao redor de Io Oculto. Incontáveis pequenos pássaros azul claro se materializaram e dispararam em todas as direções. Havia bem mais de uma centena deles, cada um não maior que meia palma humana. Apesar do tamanho diminuto, sua velocidade era impressionante. Suas asas minúsculas batiam a uma velocidade extrema, impulsionando-os como flechas disparadas da corda de um arco. Andorinhas da chuva. Mas estes não eram andorinhas da chuva comuns. Eram feras ninjas de nível inferior. Na natureza, as andorinhas da chuva já eram as aves que voavam mais rápido, capazes de atingir velocidades de mais de 350 km por hora, quase 100 metros por segundo. E essa era apenas a versão não ninja da espécie. As andorinhas da chuva invocados por Io Oculto eram uma raça especial, cultivada pela Vila da Chuva. Eram menores, mais aerodinâmicos e tinham velocidades de voo que desafiavam a razão. Io Oculto tinha acabado de invocar todas as andorinhas da chuva com quem ele tinha contrato. Em circunstâncias normais, ele jamais faria tal coisa. Mas isso era diferente. Tanabe Teiji havia sido assassinado, e o assassino era muito provavelmente o lendário guerreiro negro. No canto noroeste da mansão, Haruto Saito se materializou, envolto em névoa negra. Desta vez, ele não usou sua cintilação da névoa negra. Em vez disso, realizou rapidamente uma série de selos de mão e desapareceu novamente. No instante seguinte, reapareceu do lado de fora da mansão, envolto em uma nuvem de fumaça branca. A névoa negra que o cercava deveria ter causado uma grande perturbação no ar, mas ninguém conseguia senti-la. Virando-se rapidamente, ele disparou para dentro da floresta, correndo a toda velocidade. Droga!
Como ele percebeu? Ugh! Naruto Saito ficou perplexo no início, mas a constatação o atingiu como a epifania de um tolo. Ele tinha sido um completo idiota. A lógica era dolorosamente simples. Mesmo que Iokuto não conseguisse sentir Naruto Saito, mesmo que sua presença fosse completamente indetectável, havia um fator inegável. Iokuto ainda conseguia sentir Tanabe Teiji. No momento em que Tanabe Teiji foi morto, sua força vital desapareceu. E Iokuto era um ninja sensorial. Se não tivesse notado uma mudança tão drástica imediatamente, poderia muito bem ter se matado de vergonha. Nenhum ninja sensorial era tão incompetente. Mas Naruto Saito havia ignorado completamente esse fato, e não havia como contornar isso. Mesmo que tivesse considerado isso de antemão, não havia nada que pudesse ter feito. A menos que optasse por não eliminar Tanabe Teiji, Iokuto sempre seria capaz de detectar a mudança. A voz poderosa de Iokuto reverberou por todo o acampamento. Naruto Saito sentiu o coração afundar. A cintilação da névoa negra não era uma habilidade todo-poderosa, e ele só tinha mais uma utilidade. O acampamento da Pedra Branca era enorme. Esqueça o setor norte, só o setor sul abrigava mais de 5.000 soldados. A mansão era cercada por estruturas, ruas, torres de vigia e sentinelas tanto explícitas quanto ocultas. Embora a maioria das pessoas do lado de fora da mansão fossem soldados comuns, elas ainda tinham olhos. O outrora silencioso setor sul agora estava em chamas com tochas. Soldados saíram correndo de seus quartéis, fogueiras em torres de vigia foram acesas e ninjas e samurais saíram da mansão. O acampamento inteiro estava em alvoroço. Muitos olhos examinavam, procuravam. A névoa negra permitia que Naruto Saito se misturasse à noite, mas se a área ao seu redor estivesse bem iluminada, a própria névoa o destacaria ainda mais. No entanto, ele não conseguia simplesmente dissipá-la e Iokuto era um ninja sensorial excepcional. Se a névoa desaparecesse, Iokuto rastrearia instantaneamente. Isso estava se tornando um grande problema. O perigo estava se aproximando rapidamente. A mais de 100 quilômetros ao norte do acampamento da Mina da Pedra Branca, uma vasta vila se escondia sob o véu enevoado da noite chuvosa. Imponentes estruturas de aço pairavam sobre a paisagem, suas luzes esparsas tremeluzindo na escuridão. A Vila da Chuva. A facção mais poderosa da Terra da Chuva e a sexta força mais formidável do mundo Shinobi, atrás apenas das 5 grandes vilas Shinobi. Este era o lugar, nas profundezas da Vila da Chuva. Em um salão de treinamento mal iluminado, apenas 2 castiçais na entrada forneciam luz. O salão de treinamento era enorme, e quanto mais se afastava da porta, mais escuro ficava. Todo o espaço estava envolto em uma atmosfera assustadora e assustadora. Uma figura magra estava sentada de pernas cruzadas no centro do salão, sobre um tapete de meditação. Seu tronco estava magro e nu, com os olhos fechados. Sobre suas pernas repousava uma grande foice. Por causa da máscara que cobria seu rosto, ninguém via suas verdadeiras feições há anos. Ninguém vivo se lembrava mais de seu verdadeiro rosto, ele nunca tirava a máscara na presença de outras pessoas. Mas seu nome era conhecido em todo o mundo Shinobi. Cada movimento que ele fazia era observado pelos grandes poderes do mundo. Um único passo dele poderia abalar o mundo Shinobi até a medula. Ele era Anzo, o homem reverenciado como semideus. Uma figura vestida de preto surgiu do lado de fora do salão, ajoelhando-se. Seu tom era cheio de urgência e reverência ao relatar: "Comandante." Agora mesmo, Iokuto convocou cada um de suas andorinhas da chuva contratadas. Os olhos de Anzo se abriram de repente, seu olhar profundo e indecifrável. Sua voz, rouca e autoritária, perguntou: "Todos eles?" Capítulo 99. Sim, todas as andorinhas da chuva contratadas por Inoue e Rei foram invocadas coletivamente ao mesmo tempo, relatou respeitosamente o ninja do lado de fora. As andorinhas da chuva, que eram bestas ninja, geralmente ficavam escondidas na base da Anbu dos ninjas da chuva. O ninja que entregou o relatório era membro da Anbu, o que lhe facilitou a verificação de quantas andorinhas haviam desaparecido repentinamente. Anzo estreitou os olhos. Percebeu imediatamente que algo havia acontecido na mina Shirakawa, algo grande. Foi o próprio Anzo quem ordenou que Inoue e Rei fosse à mina Shirakawa para proteger Tanabe Teiji. Ele receberá informações de que um jovem ninja rebelde da vila, um traidor, planejava um atentado ao lado de membros do clã Uchiha. Embora o rapaz em si não fosse motivo de preocupação, o envolvimento dos Uchiha complicou ainda mais as coisas, levando o Anzo a enviar um ninja de alto nível como Inoue e Rei para lidar com a situação. Entretanto, mesmo que o clã Uchiha tivesse de fato aparecido na mina Shirakawa e lançado um ataque, Inoue e Rei não precisaria invocar todas as suas andorinhas da chuva. As andorinhas da chuva não eram particularmente raras, mas eram incrivelmente valiosas. Eram frágeis, praticamente não tinham poder de combate e não conseguiam sustentar voos longos. Seu único uso real era para reconhecimento em larga escala e curto alcance, e eram extremamente fáceis de eliminar. Por isso não eram usados levianamente. Toda vez que eram acionados, a maioria acabava morta. Um único jutsu de liberação de vento em larga escala seria suficiente para eliminar todos os andorinha da chuva em seu alcance efetivo. Toda a Vila da Chuva contava com menos de 1000 dessas feras ninjas, divididas entre mais de 20 ninjas sensoriais diferentes. Inoue e Rei tinham o maior número de andorinhas da chuva sob contrato, mais de 130. No entanto, apesar de possuir tantos, ele nunca os convocou todos de uma vez. O máximo que já havia usado de uma só vez foi cerca de 20. Para ele convocar cada um deles agora significava que ele estava rastreando alguém de extrema importância. E considerando que o próprio Inoue e Rei era um ninja elite e um ninja sensorial, o fato de que ele agora não conseguia mais localizar seu alvo por meio de suas próprias habilidades significava que quem quer que ele estivesse perseguindo estava em um nível de poder totalmente diferente.
Anzo não demorou muito para pensar antes de se mexer um pouco e gritar, terado. Uma figura misteriosa envolta em um manto negro apareceu atrás dele, ajoelhada sobre um joelho. Sua voz era fria e sem emoção enquanto ele abaixava a cabeça. Comandante, leve sua equipe para a mina Shirakawa. Imediatamente ordenou Anzo. Entendido. Terado respondeu e desapareceu instantaneamente. A expressão de Anzo permaneceu calma enquanto fechava os olhos e retornava à meditação. Externamente, ele parecia despreocupado com os eventos na mina Shirakawa. Na realidade, já havia dado bastante atenção ao assunto. Embora não tivesse enviado membros da elite da Anbu, havia despachado alguém com a mesma patente do capitão da Anbu. Terado era o capitão da guarda pessoal de Anzo. Mina Shirakawa. A garoa contínua tornava o movimentado acampamento abaixo barulhento e caótico. Toda a base estava em alvoroço. No topo da montanha, em meio às copas das árvores, escondidos da vista, Tsunade e Jiraiya observavam a situação lá embaixo com expressões sombrias. O pior cenário havia ocorrido, a mina Shirakawa havia se transformado em caos, com pessoas vasculhando a área freneticamente. Era evidente que Aruto Saito havia sido exposto. Aruto foi descoberto, disse Jiraiya com o rosto sombrio enquanto ajustava sua luneta, varrendo a área em busca de qualquer sinal dele. Aquele pirralho maldito. Tsunade xingou baixinho enquanto pegava a luneta de Jiraiya e a levava ao olho. Ela examinou a área repetidamente, mas não encontrou nenhum vestígio de Aruto. Tudo o que conseguia ver eram milhares de homens procurando, tochas iluminando o acampamento e até mesmo algumas árvores sendo incendiadas. Ele acabou, Jiraiya murmurou severamente. Tsunade continuou olhando pela luneta, tentando encontrar qualquer indicação de combate. Devemos ir agora, disse Jiraiya, virando-se para Tsunade com uma expressão conflituosa. Aruto foi exposto. O inimigo realizará uma busca extensiva, independentemente de já o ter capturado ou não. Não podemos correr o risco de sermos encontrados. Não que Jiraiya não quisesse salvar Aruto. Embora não fossem exatamente amigos próximos, ainda eram camaradas, ambos da folha oculta. Se houvesse uma maneira de salvá-lo, Jiraiya certamente o faria. Mas nessa situação, se ele e Tsunade tentassem intervir, também ficariam expostos. Pior ainda, a mina Shirakawa ficava perigosamente perto da Vila da Chuva. Enquanto 100 quilômetros poderiam parecer longos para uma pessoa comum, para um ninja poderoso, era apenas uma viagem de meia hora. E se o próprio Anzo decidisse vir, movendo-se a toda velocidade, ele poderia chegar lá em pouco mais de 10 minutos. Se Jiraiya quisesse garantir a sobrevivência dele e de Tsunade, eles precisavam recuar agora. Tsunade continuou observando através da luneta com uma expressão tensa. Tsunade, Jiraiya gritou bruscamente. Eu não deveria tê-lo provocado. Se eu tivesse ido fazer o reconhecimento. Tsunade abaixou lentamente a luneta com o rosto cheio de conflito. Se escolhessem resgatar Aruto, estariam se colocando em uma situação de risco de vida. Seria incerto se conseguiriam escapar do país da chuva naquele momento. Se eles decidissem abandoná-lo, Aruto quase certamente morreria. Sinceramente, Tsunade não devia nada a Aruto, mas ela nunca havia abandonado um companheiro antes. Em todas as suas missões anteriores, ela lutara ao lado de Jiraiya e Orochimaru, sempre unidos, sempre sobrevivendo juntos. Você está realmente pensando em salvá-lo? Jiraiya cerrou os punhos com força, seu rosto mais sério do que nunca. Aquele pirralho, ele é meio interessante. Seria uma pena se ele morresse. Tsunade murmurou, olhando para o acampamento iluminado por tochas ao longe. Eu vou. Você vai embora. Jiraiya declarou imediatamente com um olhar resoluto. Tsunade se virou para olhar para ele e depois para o acampamento. Cale a boca e ande, ela ordenou. Ela saltou do penhasco. Jiraiya seguiu logo depois. Ambas as figuras dispararam para baixo, descendo rapidamente em direção ao caos abaixo. Acampamento de Shirakawa, Distrito Sul. Aruto Saito correu pela floresta escura noroeste da propriedade principal. Um grande número de soldados carregando tochas já havia começado a varrer as árvores. Suas opções de esconderijo estavam se esgotando, e pior, ele percebeu que toda a área arborizada estava sendo isolada. Não que tivessem identificado sua localização exata. Pelo contrário, qualquer comandante competente reconheceria que uma área florestal seria um esconderijo ideal durante uma operação noturna. Naturalmente, eles bloqueariam as saídas primeiro. No entanto, isso não foi suficiente para prender Aruto. Esses eram soldados comuns, apenas homens comuns. Aruto alcançou rapidamente a borda noroeste da floresta. Estava a apenas 30 metros de escapar da linha das árvores, mas à sua frente, soldados montavam guarda em formação cerrada, com tochas iluminando a área. Se avançasse, seria avistado imediatamente. Expirando bruscamente, Aruto formou uma rápida sequência de selos de mão enquanto corria. Com uma nuvem de fumaça branca, ele desapareceu da floresta. Um momento depois, ele reapareceu dentro de um prédio de armazenamento atrás de uma fileira de barracas, do lado de fora da linha das árvores. O armazém estava cheio de suprimentos militares. Ninguém o havia revistado ainda. A escuridão cobria o espaço. Por enquanto, ele estava seguro. Capítulo 100. Aruto Saito correu rapidamente para a janela. Lá fora, chamas iluminavam a noite. Ele espiou cautelosamente com a mente a mil, buscando uma maneira de escapar. O maior problema era que Inui era um ninja sensorial. Nessas circunstâncias, Aruto precisava manter a presença da névoa negra. Se Inui não fosse um ninja sensorial, Aruto poderia simplesmente ter usado o jutsu de transformação para se disfarçar de soldado comum e escapar no caos. Afinal, os soldados ali não tinham como enxergar através de um jutsu de transformação. Apenas um colega ninja conseguiria. Mas não houve-se. Aruto precisava manter a névoa negra ativa, mas a névoa em si era sua característica mais marcante. Essa contradição era inevitável. Droga!
Naruto xingou baixinho enquanto olhava pela janela. Um esquadrão de soldados carregando tochas passou correndo pelo armazém. Naruto rapidamente formou os selos de mão e desapareceu do armazém, reaparecendo instantaneamente no caminho estreito por onde os soldados haviam acabado de passar. A névoa negra escondia a fumaça branca e a assinatura de chakra gerada por sua aparição repentina, garantindo que ele permanecesse indetectável. Sem parar, a figura de Naruto cintilou enquanto ele disparava para a escuridão, envolto pela sombra da parede traseira do quartel. Ele se curvou e correu. Esses quartéis eram interligados e se estendiam por uma longa distância. Se tudo corresse bem, Naruto conseguiria percorrer pelo menos 100 metros antes de encontrar uma estrada larga separando os prédios. De repente, algo passou voando por ele. Naruto não tinha percebido a princípio, mas o quase acidente o assustou tanto que ele quase sacou a lâmina. Mais 3 objetos passaram zunindo. Desta vez, Naruto os viu claramente. Eram pássaros. Passarinhos. O padrão de voo deles era bizarro, quase como uma kunai voadora. Que diabos? Um som agudo rasgou o ar, mirando direto nas costas de Naruto. Instintivamente, ele girou e golpeou com sua lâmina com força total. Com um suave chifre, a andorinha que se aproximava foi cortada em uma névoa sangrenta antes que pudesse colidir com ele. Enquanto isso, no terraço da grande mansão, Inui, que estava com os olhos fechados, estremeceu de repente e os abriu bruscamente. Seu olhar, afiado como um raio, pareceu atravessar todos os obstáculos, fixando-se na posição de Naruto. Uma das criaturas que ele invocou havia sido morta. Naturalmente, ele podia sentir isso, e o local exato da morte estava dentro do seu alcance de detecção. Você está morto. Inui rosnou, juntando as mãos em um rápido selamento. Uma onda de energia mental irrompeu dele. Instantaneamente, todas as andorinhas do acampamento receberam um comando. Eles acenderam em uníssono antes de mergulharem em direção ao local de Naruto, o mesmo local onde seus parentes mortos haviam caído. Naruto não tinha ideia de que tipo de pássaro ele tinha acabado de eliminar. Ele continuou correndo ao longo da parede. Mas em poucos segundos, uma onda ensurdecedora de wosh 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 preencheu o ar. Centenas de andorinhas chegaram, insanamente rápidas. Em apenas alguns segundos, elas percorreram meio quilômetro. Outra andorinha veio voando direto em direção a Naruto. Não estava mirando nele ativamente, simplesmente não conseguia vê-lo. Naruto estava imerso na escuridão, suprimindo completamente sua presença. A andorinha presumiu que o caminho à frente estava livre e voou para frente sem hesitar. Naruto brandiu sua lâmina repetidamente, cortando várias andorinhas que o atingiram em sucessão. Ele não tinha escolha, aquelas criaturas eram rápidas demais para se esquivar e, com sua velocidade, combinada com seus bicos afiados como navalhas, seu impacto era tão mortal quanto uma kunai. Ele ficou completamente exposto. Inui já havia saído correndo da mansão, indo em direção ao local de Naruto. Com várias andorinhas mortas em rápida sucessão, o resto agora estava focado em Naruto, circulando acima dele, formando aglomerados densos e zumbidores no ar. Pássaros ninjas de reconhecimento? Como existem tantos? Naruto finalmente percebeu com o que estava lidando e ficou completamente chocado. Os pássaros ninja eram extremamente raros em todo o mundo shinobi, mas aqui, mais de 100 apareceram de uma só vez, algo completamente inédito. Juntando as mãos, ele ativou seu Byakugan. Seu olhar varreu a área, fixando-se em Inui, que se aproximava rapidamente. Sem pensar 2 vezes, Naruto se dissolveu em uma nuvem de fumaça preta. Um instante depois, Naruto reapareceu em uma pequena floresta em frente a outra fileira de quartéis ao norte. Aquele foi seu 5º uso da cintilação da névoa negra. Agora estava tudo esgotado. Mas, pelo menos por enquanto, ele havia se livrado da perseguição das andorinhas. Mesmo que Inui chegasse, ele não conseguiria localizá-lo imediatamente. Os selos em sua armadura negra se tornaram opacos, um após o outro, perdendo energia. Em 2 respirações, o selo da cintilação da névoa negra desapareceu completamente. Imediatamente a armadura começou a absorver o chakra de Naruto em ritmo acelerado. Ele rapidamente canalizou mais chakra e recuperou outra carta de recuperação de mana iniciante de seu inventário. Recarregar a armadura da névoa negra levou pelo menos 70 segundos, mais de 1 minuto inteiro. Naruto ficou deitado no mato, escondido e esperando. Esta pequena floresta tinha acabado de ser revistada. Era improvável que a revistassem novamente tão cedo. Mantendo seu Byakugan ativo, Naruto monitorava cuidadosamente os movimentos de Inui. Inui chegou ao ponto de encontro das andorinhas, apenas para descobrir que o guerreiro negro havia desaparecido. Imediatamente deu novas ordens aos pássaros, que se dispersaram novamente, retomando a busca. Droga, tantos pássaros! Naruto xingou Inui enquanto esperava em silêncio. De repente, ele percebeu que se esconder poderia reduzir suas chances de ser descoberto. No entanto, este não era um plano sustentável. Quanto mais Naruto permanecesse no acampamento, mais rigorosa a segurança se tornaria. No momento, os 5.000 soldados ainda não haviam se espalhado completamente e as defesas do acampamento ainda não estavam sólidas, o que lhe dava uma oportunidade. Mas se ele esperasse demais, depois que todos os 5.000 soldados estivessem posicionados e tochas iluminassem cada canto, o acampamento se tornaria uma fortaleza impenetrável. A essa altura, sua única opção seria lutar para escapar. 1 minuto passou rapidamente, e o selo da cintilação da névoa negra foi reativado. Agora ele tinha mais 5 utilidades. Naruto sentiu-se um pouco mais confiante, embora também sentisse uma pontada aguda de perda. Ele já havia usado 3 cartas de recuperação de mana para iniciantes hoje. Embora tivesse completado sua missão de assassinato e descoberto novos usos para a armadura da névoa negra, ainda parecia uma troca difícil. Afinal, ele não havia obtido nenhum saque hoje. No telhado, a 100 metros de distância, Inui estava com as mãos atrás das costas e os olhos fechados, sentindo a área. Naruto estava muito perto, mas Inui não conseguia detectá-lo. Enquanto isso, Naruto conseguia ver cada movimento seu com clareza. Ele tinha que admitir, Inui era um
um ninja sensorial incrivelmente poderoso. Controlar mais de 100 pássaros ninjas simultaneamente era algo inédito. Também estava claro que esses pássaros eram criaturas invocadas por Inui, ligadas a ele por contrato. Esse cara, Naruto franziu a testa. Percebeu que havia deixado passar algo antes. A reputação de Inui ultrapassava 12.000. Essa era sua reputação de poder total, o que significava que ele era um Jonin de elite de calibre excepcional. No entanto, como ele era um ninja sensorial, suas habilidades de detecção e reconhecimento faziam parte dessa pontuação de reputação. Então, se ele excluísse essas habilidades, quanta força de combate real restava para Inui? Afinal, uma alta reputação nem sempre é sinônimo de alto poder de combate. Se suas habilidades sensoriais são responsáveis por uma parte significativa de sua pontuação, então quão forte ele é realmente? Naruto apertou o punho de sua espada com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos. Hora de eliminar. Dane-se. Naruto cerrou os dentes e desapareceu na fumaça preta. Em um instante, ele reapareceu atrás de Inui, brandindo sua lâmina pesada em um golpe feroz para baixo.